Aqui no Gramado Summit também se discute turismo. Como está a situação da região no pós-enchente, um ano depois da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul? E para falar um pouco a respeito, eu estou aqui com o diretor executivo do Sicredi, o Solon Stahl. Solon, qual é a realidade hoje do empresariado ligado ao turismo na região das Hortênsias? Bom, ele ainda está em recuperação, né? Afinal de contas, o impacto foi muito grande, porque não foi só o turismo regional, mas também foi o turismo de avião que vinha para cá, que parou tudo, literalmente parou tudo. Diferente da pandemia, porque parece que na pandemia, como teve um apoio maior do governo, com linhas de crédito e tudo mais, dessa vez não foi dessa mesma forma, então os negócios realmente pararam, né? Mas tem um lado positivo disso tudo, que a gente já percebe a recuperação acontecendo, as cidades da região estão lotadas nas últimas semanas, né? Então começa a ter uma recuperação e o que a gente precisa agora é pensar em como é que a gente vai refinanciar o endividamento desse setor todo, né? Porque ele acabou se endividando, não tinha outro jeito de fazer. Inclusive, o Sicredi ajudou muitas empresas do setor do turismo emprestando dinheiro, né? Só que esse dinheiro tem que ser pago, né? Então, a gente precisa agora pensar em formas de refinanciamento que sejam possíveis de serem pagas sem sangrar a empresa, né? Porque a nossa visão como Sicredi é super otimista quanto ao turismo nos próximos anos, né? Como fazer esse refinanciamento no momento em que a Selic está perto de 15%? Só mais um agravante no processo todo, né, Miron? Se nós tivéssemos uma economia mais estabilizada, tudo seria mais fácil, né? O endividamento das empresas, e não só do turismo, de todas as empresas e das famílias também, aumentou demais no último ano por conta da Selic. Se já havia todo um aperto por conta das enchentes, ainda teve toda a questão da Selic. O que a gente precisa fazer agora é prazo. Não tem outra solução a não ser refinanciar no maior prazo possível. Claro que, olhando para a questão da taxa, a gente acredita que a Selic deve estar chegando no limite dela de subir, ela deve começar a reduzir, mas para além do custo financeiro que aumentou para as empresas que estavam com financiamentos bancários por conta da Selic, também devemos ter algum tipo de impacto com pessoas que iriam viajar e estão hoje endividados no cartão de crédito, pagando taxas de juros altíssimas, que talvez também vai reduzir, né? Então, por isso que a gente também precisa olhar agora para a questão de atrair gente de outros países para cá, né? Porque talvez o turista brasileiro vai passar ainda por um período de mais 1 ou 2 anos de bastante dificuldade nas questões financeiras. Vocês têm ideia do volume de financiamento dado a título de Pronamp, principalmente, após a crise climática aqui na região das Hortênsias? A Pioneiro, de modo geral, emprestou em torno de 100 milhões por conta das enchentes, tá? Não foi só Pronamp do governo, a gente, inclusive, porque os recursos do Pronamp do governo, em que pese a boa intenção do governo, né, eles eram limitados, não era para todo mundo, sem contar que havia várias regras de acesso e recursos que acabavam tirando pequenas empresas de conseguir acessar o recurso, né? Por exemplo, a história da Mancha, lembra da Mancha? A empresa não estava na Mancha por uma quadra, mas ela também foi atingida pela enchente. Então a cooperativa de crédito, a Sicredi, lançou uma linha de crédito própria, similar ao Pronamp. Então foi em torno de 100 milhões. O turismo recebeu uma parte importante desse valor, em torno de 25% a 30%, mas teve uma parte importante também que foi direcionada para o Vale do Sino, São Leopoldo, onde a Pioneira também atua, teve um impacto muito grande também lá, né? Fungetur ainda tem disponibilidade? Não, Fungetur não tem. Fungetur é muito limitado o recurso, né? Então, o Sicredi, inclusive, as cooperativas de crédito, no geral, foram habilitadas depois dos bancos, né? Então, e o Fungetur é um fundo único. Então, todos os bancos e cooperativas acessam esse mesmo fundo que é o Fungetur. Então, o Fungetur hoje está esgotado, né? E a gente está esperando, tem até algumas notícias positivas quanto a isso, que o Ministério do Turismo vai relançar o Fungetur e a gente deve ter notícias positivas até o final do ano. Você espera a recuperação do turismo no curto prazo ou vai ser a médio e longo prazo? Voltar aos patamares antes da enchente é médio e longo prazo. Mas é fato que datas importantes, como a gente vai ter agora o final do ano que se aproxima, com datas importantes como o Natal, a região toda aqui que vive em torno disso, né, deve ter uma recuperação interessante, né? Mas temos que ter clareza de que voltar, inclusive, digo o seguinte, Miron, voltar aos patamares pré-pandemia, eu acho que ainda vai levar um tempo para acontecer.
Quem vem acompanhando essa movimentação do turismo no pós-enchente é o Conselho Regional de Turismo da região das Hortênsias, que tem como presidente Daniel Hillebrand. Daniel, como vocês sentem o ano de 2025 até o momento? O olhar que a gente tem aqui para a região das Hortênsias nesse ano de 2025, ele é positivo. A gente teve sim um início de retomada do turismo após o estabelecimento do aeroporto de Porto Alegre, embora ele não esteja a pleno ainda, mas nas datas comemorativas, especialmente, a gente percebeu um aumento expressivo de movimentação. Mas a gente também precisa entender que nós precisamos ampliar a participação do aeroporto, né, com uma malha aérea mais estabelecida, com voos internacionais mais adequados, linhas diretas, né, de outros estados do Brasil para cá. Além disso, os acessos das estradas estão estabelecidos, mas carecem de melhoras. A gente tem muita oportunidade para isso acontecer. E também, somado a essa questão, nós precisamos considerar a economia do Estado e até do Brasil, que ela ainda carece de uma atenção especial. Então, o que a gente teve de movimento turístico foi dentro de datas comemorativas, onde já se esperava uma melhoria, né, de movimentação. Mas nós temos muita oportunidade ainda, esperando uma melhoria da economia brasileira, em poder desenvolver melhor a movimentação turística aqui. Temos sinais positivos, alguns empreendimentos que estão sendo anunciados e executados aqui, de futuros empreendimentos que vão ser importantes, inclusive, para divulgar a nossa região no Brasil inteiro, até com cunho internacional. Ao mesmo tempo, o trabalho, né, de um olhar para o aeroporto de Canela vai fazer toda a diferença, a viabilidade de trazer alguns voos maiores, né, voos de 72 lugares, ou mesmo uma maior divulgação, né, uma promoção turística do nosso estado do Brasil afora. Então, a gente está hoje num mercado altamente concorrido no Brasil todo, né? O Brasil todo aprendeu a fazer turismo, desenvolver empreendimentos de turismo do Brasil todo, e a gente então tem uma concorrência maior, né? Não pensando aí somente aqui dentro do estado, mas no Brasil todo. A região sudeste ou mesmo nordeste se desenvolveu bastante. Então, a nossa região, como uma região protagonista, pioneira no desenvolvimento do turismo, tem responsabilidade de seguir se desenvolvendo, mas precisamos também unir forças, né, e estruturar melhor a nossa infraestrutura, tanto rodoviária quanto da questão dos aeroportos aqui da região. Muitos empresários se queixam que tem um movimento bom no final de semana, mas ele é fraco durante os dias de semana. Como reverter a situação? A captação de eventos corporativos vai contribuir muito para a gente conseguir manter a movimentação durante a semana. Na verdade, é resgatar um pouco da essência, né, do como Gramado cresceu no seu desenvolvimento turístico e inspirou toda a nossa região, né, para conseguir atrair os visitantes. Então, a gente precisa retomar o trabalho forte que o Convention já vem fazendo, mas com mais apoio da iniciativa privada, do poder público, unidos, apoiando o desenvolvimento do Convention para a gente conseguir captar eventos corporativos e, claro, também avaliar como estão as condições dos nossos espaços para a realização de eventos aqui na região. Lembrando que logo mais, a partir das 8 da noite, a Gramado TV vai transmitir a partida entre Brasil de Farroupilha e Gramadense pela Segundona Gaúcha. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, Adilnet, G2 e Unifique. Até amanhã! Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.